Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? É um privilégio estarmos novamente aqui nos estúdios da TV Jaguari. Estamos muito felizes pela oportunidade que Deus nos concede e pelo espaço cedido aqui, em que bondosamente o Gelson e toda a sua equipe nos fornece para que o programa chegue até você. Na técnica está o nosso querido amigo Júnior, para que o programa chegue bem até você. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia, e hoje nós vamos estudar sobre mais um assunto extraordinário da Palavra de Deus. Nós estudamos no estudo passado sobre a beleza da criação de Deus, e hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal. Precisamos entender que o mal um dia chegou aqui e que incessantemente nós precisamos de Deus. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Obrigado, ó grande Pai, pelo privilégio de podermos mais uma vez estudarmos o livro sagrado. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua bênção esteja com todos nós, com aquele amigo, amiga que também vai participar deste estudo. Abençoe aqui a TV Jaguari, aos seus servidores, e que todos tenhamos a Tua bênção, ó Deus. Que nesta hora o Teu santo livro aberto, pela Tua graça, sejamos abençoados por Ti, o Deus Espírito Santo nos fale em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, conta-se que um historiador, deixa eu ler o nome aqui dele, chamado Charles Baudelaire. Ele foi um artista, historiador e poeta francês do século XIX. Ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus,
resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com aquele homem, mas qual deve ser a postura do cristão? Será que Deus criou homens para serem bons e maus? É lógico que não. O relato bíblico nos ensina que Deus nos criou para que fôssemos bons. Felizmente, Adão e Eva escolheram o mal, e eles escolheram virar as costas para Deus. E o mal entrou em nosso planeta, esse planeta lindo, descrito lá nos primeiros livros de Gênesis, na beleza da criação de Deus. Quero convidá-lo a ir ao livro sagrado, em Apocalipse capítulo 5, verso de número 11. Apocalipse significa revelação, e muitos, até mesmo no meio cristão, têm medo deste livro. Mas esse livro não tem nada de complicado. Esse livro traz a palavra de Deus. E no capítulo 5, verso de número 11, diz assim, procure aí na sua Bíblia e confira o que nós vamos ler aqui. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, o trono de Deus. O texto bíblico descreve, agora vai falando desses anjos, e a sequência bíblica diz na parte final do verso 11, que o número era de milhões e milhares de milhares. Os anjos nos céus são em um número extraordinário, milhões e milhares de milhares. São muitos os anjos de Deus. E o texto bíblico nos diz que um destes anjos um dia resolveu se revoltar contra Deus. E ele desejou ser semelhante a Deus. Vamos à Bíblia. Nós vamos a Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. E o texto bíblico diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E o texto bíblico diz mais, e ele disse assim, verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este anjo chamava-se Lúcifer, que significa anjo de luz. E é interessante que este anjo de luz era lindo. Se você for ao livro de Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17, descreve que ele era perfeito. Ele era um anjo extraordinário. Lúcifer significa anjo de luz, uma obra-prima da criação de Deus. Este anjo lindo se revoltou contra Deus e resolveu ser maior do que Deus. Deus tem os seus atributos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. São atributos de Deus que Deus não outorga a ninguém. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são eternos. Cremos em um único Deus. E sabe, meu prezado amigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo onisciente, onipresente e onipotente. Esses atributos, eles não nos outorgam, mas existem atributos de Deus que Deus nos outorga e Deus quer que nós os exerçamos. O amor é um dom de Deus. O amor faz parte de Deus. A bondade, a misericórdia, a mansidão, são atributos que Deus nos outorga. Aquele anjo que se revoltou contra Deus, ele queria apenas o poder que Deus tem. Ele não queria a bondade de Deus, o amor de Deus, de jeito nenhum. Mas, meu prezado amigo, a Bíblia chama a minha e a tua atenção. Vamos voltar ao livro do Apocalipse, no capítulo 12. Os versos vão do 7 até o 9. O último livro da Bíblia, Apocalipse, significa revelação. E o texto bíblico diz assim: houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Perdão. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O Júnior, com esse jeito dele aí, já está trazendo uma água para nós aqui. Obrigado, Júnior. Vou tomar uma aguinha que a garganta está raspando um pouquinho. Meu querido amigo, meu querido irmão, houve peleja no céu. Lúcifer, agora se revoltando contra Deus, juntamente com os anjos que ele conseguiu enganar. O texto bíblico diz que eles pelejaram contra Jesus Cristo e os anjos do céu, aqueles que resolveram ficar ao lado de Deus. E o texto bíblico relata que 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Satanás conseguiu enganar a 1/3 parte, 1 de cada 3, de anjos que nunca tinham pecado, meu prezado amigo. Satanás é astuto, o pecado é terrível, e milhões de anjos perderam o seu lugar no céu. E o que aconteceu? Foi atirado para este mundo. Adão, infelizmente, ouviu o que Satanás tinha dito. Primeiramente, ele enganou Eva. Depois, Eva trouxe para Adão a mentira de Satanás e Adão creu naquilo ali. E ambos viraram as costas para Deus. E agora o pecado entrou neste nosso querido planeta. Vamos voltar lá a Gênesis, lá no comecinho. E agora nós vamos ler o capítulo 2, versos 15 a 17. E vamos entrar no assunto agora da queda dos nossos primeiros pais. Confira na tua Bíblia aí. Gênesis 2, versos 15 a 17. Deus disse assim: tomou, pois, é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor agora fala aos nossos primeiros pais. De uma forma muito clara, Deus fala aos nossos primeiros pais. E Deus disse assim, está no verso de número 16. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se nós crêssemos que Deus tivesse criado uma série de robôs, como se faz carros em séries, eles são muito semelhantes um ao outro, Deus não daria ao ser humano algo tão especial que Deus permitiu que nós tivéssemos, que é o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas livres escolhas daquilo que queremos para nós. Embora a Bíblia é muito clara ao dizer que tudo que o homem semear, isso ele vai colher também, o livre-arbítrio é algo que Deus deu a todos os filhos e filhas dele, inclusive Adão e Eva. E o texto bíblico diz que agora esta advertência foi dada. Aqui está uma árvore. Esta árvore chama-se árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Não chegue perto dela. Se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Sabe, amigo? Infelizmente, o ser humano, ele parece que tem dificuldade em crer naquilo que Deus fala. E mesmo hoje no dia 29 de maio de 2012, o mês de maio está indo embora, o ser humano de hoje não é diferente de Adão e Eva, e o ser humano crê naquilo que ele acha que tem que crer. Milhões enganam milhões, e quando Deus diz na sua palavra é assim que deve ser feito, o ser humano fica questionando Deus, meu prezado amigo.
Isso, no mínimo, é algo assim incabível para a mente de alguém que conheça Deus. Não podemos questionar as ordens de Deus, e Eva questionou, e Adão também. E o texto bíblico vai mais além. E os versos de 1 a 5 do capítulo 3 descreve a conversa que a serpente teve com Eva. A ordem de Deus era para que Eva não andasse longe de Adão. Eva se distanciou de Adão, se aproximou da árvore que Deus falou para não chegar perto. E o texto bíblico diz que ela viu um animal falando, uma serpente. O texto bíblico diz que ele era o mais sagaz de todos os animais. Um animal esperto, lindo, maravilhoso. Não era asqueroso como é hoje, que traz medo. Eva contemplou aquele animal lindo. Aquele animal estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva agora se aproxima, olha, entretém conversa. Satanás havia entrado naquela serpente, foi a primeira sessão espírita no planeta Terra, um animal falando por ordem de Satanás, sendo usado por Satanás, o anjo caído. E o texto bíblico diz que ele simplesmente disse assim à mulher: é assim que Deus disse? Vocês não têm que comer de nada que tem no jardim? E Eva agora começa a entreter conversa e diz: não, a gente pode comer das árvores, não pode comer dessa árvore que você está em cima aí. Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E então agora a serpente disse à mulher: olha, você não vai morrer não. Talvez você já tenha ouvido alguns pregadores usando a Bíblia, o livro sagrado, para pregarem sobre a imortalidade da alma. E diz assim: não, você não morre, você reencarna. Quando você morre, você vai para os braços de Deus. Você vai lá, você vai para o paraíso. Meu prezado amigo, isso é uma mentira. É a mesma mentira que Satanás contou no Éden. Pessoas com a Bíblia estão contando hoje para milhões de pessoas. A Bíblia ensina isso, nós vamos estudar mais para frente. Quando o homem morre, o pó volta para o pó. E apenas o fôlego de vida volta para Deus. Finalmente, o inimigo das almas convenceu Eva. Eva comeu, levou para o seu marido. E o pecado entrou aqui. E com o pecado veio a morte. Eva e Adão morreram naquele dia? Lógico que não. Mas eles começaram a morrer. No dia que Adão pegou no seu colo o seu filho Abel, sem vida, porque Caim, o seu filho mais velho, havia matado o seu outro filho, Abel, ele pôde entender como é o pecado. Quando aqueles seus pés pisaram o chão e a terra produziu espinhos, porque isso foi que Deus falou, ele pôde entender o resultado do pecado. Quando Deus precisou matar um cordeirinho para fazer roupa para eles entenderam o resultado do pecado. Eles nunca tinham visto uma folha murchar e cair da árvore, um fruto apodrecer, um animal morrer, nunca, um filho morrer. Olha que tragédia aconteceu na vida dos nossos primeiros pais. Embora viveram mais de 900 anos, ambos morreram também. Mas, meu prezado amigo, com o pecado veio a morte, mas Deus fez uma promessa extraordinária. Está em Gênesis, capítulo 3, o verso 15. Antes de Deus proferir a maldição que viria sobre a terra, a mulher tendo dores para ter filhos, e assim por diante, descrevendo que o homem iria morrer, no verso 19, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus deu a Adão e Eva uma promessa extraordinária que se cumpriu em Jesus Cristo, quando ele veio aqui morrer por mim e por você. E o texto bíblico diz assim no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu amigo querido, esse Deus tão maravilhoso agora proveu um meio para que eu e você pudéssemos estar de volta ao Éden perdido, que um dia será restaurado. Este meio chama-se Jesus Cristo. E esta é a parte fundamental do estudo desta noite. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O pecado está aí, mas Jesus Cristo veio aqui, viveu vida santa e um dia morreu em nosso lugar. E se você for ao livro de João, capítulo 19, verso 30,
você verá Jesus Cristo na cruz do Calvário, pendurado entre o céu e a terra, vertendo o seu sangue, pregado na cruz, com coroa de espinhos na sua cabeça, todo machucado. Jesus Cristo dando a vida para resgatar a mim e a você, cumprindo a promessa de Deus de Gênesis capítulo 3, verso 15. E o Evangelho de João, o discípulo amado, que também escreveu o Apocalipse e as 3 cartas de João. No verso 30, João diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esse está consumado lá na cruz do Calvário, meu prezado amigo, meu prezado irmão. É uma tradução do grego tetelestai, que também pode ser traduzido como está pago. Eu e você tínhamos uma dívida impagável por nossas próprias forças para com a lei de Deus. Porque a lei de Deus que diz, a alma que pecar, esta morrerá. Também é a lei de Deus que diz, o salário do pecado é a morte. São palavras de Deus. Jesus Cristo pagou o preço que a lei de Deus exigia. O pecador deveria morrer. O Salvador morreu por mim e por você. Que imensa dívida eu e você temos para com esse Salvador. Uma dívida impagável. Eu e você temos para com o céu uma dívida que não é o ouro desta terra que consegue pagar. Nem se juntar todo o ouro que se tem conhecimento nesta terra, paga o preço da nossa salvação. E se um dia, nesta jornada para o céu, presta atenção no que eu vou te dizer, meu querido, você se desesperar pelas angústias e problemas da vida, volva o seu olhar para quase 2000 anos atrás e contemple na cruz do Calvário o Filho de Deus dando a vida por você. Quero apelar ao teu coração. Aceite Jesus como teu Salvador. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar no teu ser. Jesus quer tomar conta da tua mente, do teu coração e de todo o teu corpo. Jesus quer viver na tua vida a vida que Ele deseja para os seus filhos amados. E um dia, este céu azul lindo vai se abrir. O Filho de Deus vai voltar. O Filho de Deus descerá nas nuvens com poder e grande glória, para vir reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de leste, oeste, norte e sul. E então estaremos com Jesus para sempre. Não quer você tomar a decisão de estar preparado para estar com Jesus Cristo? Não quer você tomar a decisão de andar ao lado de Jesus a cada dia? Não pelo seu próprio poder, nós não temos poder nenhum em nós, mas pelo poder de Deus. Não quer você confiar a tua vida à voz suave do Espírito Santo, Deus Espírito Santo falando à tua mente, ao teu coração, ao teu ouvido, o caminho que você deve seguir? Vale a pena trilharmos os caminhos de Deus, o caminho da obediência, o caminho da paz, da segurança, mesmo em um mundo conturbado, em um mundo difícil, em um mundo que nos traz angústias das mais variadas espécies. Mas neste mundo, Deus nos deu a oportunidade de testemunharmos do amor de Deus e ajudarmos outros a chegarem ao céu. Eu quero orar com você. Quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir a Deus que esse Jesus maravilhoso que morreu em nosso lugar possa nascer na nossa vida e no nosso coração e estarmos prontos para viver eternamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais este estudo da Tua Santa Palavra. Este estudo que nos ensina que um dia o pecado entrou nesse mundo, mas pela Tua graça Jesus veio morrer em nosso lugar. Na próxima terça-feira vamos estudar sobre o plano da salvação. Que plano maravilhoso, Deus Filho morrendo por nós. Que este amigo, amiga, esses que ouvem agora, ouvirão depois,
todos juntos possamos permitir que Cristo nasça em nosso coração e viva a vida que Ele deseja. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os teus santos e bons anjos também. Guarda-nos para ti, ó Pai. Abençoe os nossos a quem amamos também. Olhes por aqui, pela TV Jaguari, que tenha a tua bênção a cada dia os que aqui trabalham também. E que juntos felizes estejamos em teus braços, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.